Esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento que trabalha, porque nós sabemos assim que um trabalho precisa dos elementos, então todos os elementos têm muita importância, porque não tem nenhum trabalho que não tenha importância. Então a pessoa precisa de lembrar assim que quando ela acha assim que não tem muita importância, é porque ela não se encontra muito presente com ela mesma, percebendo-se. Então a confiança tem que ser numa perspectiva futura. Porque independente de qualquer coisa, se a pessoa está confiante com ela, então ela vai desempenhar bem a sua função, e a função, aqueles que vão recebê-la vão ficar muito felizes. Então nosso trabalho possibilita esta condição da pessoa ir percebendo e perceber que o mais importante é ela mesma. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Onipresença. Onipresença, Deus é onipresente. Esse é ensinado nas escolas e nenhuma pessoa tem dúvida quanto a este ensino. Mas à medida em que aprofunda este assunto, então acaba a sabedoria da pessoa, porque dificilmente encontra uma pessoa que tenha um aprofundamento sobre a onipresença de Deus. Nós sabemos assim que a onipresença pode ser dita também como a presença, porque todo instante a pessoa caminhando na vida dela, ela utiliza a palavra que ela precisa da guarnição do Criador, da guarnição de Deus, ela precisa que os seus filhos tenham a guarnição de Deus. Mas nós sabemos que a maneira que existe para a pessoa ter a ligação, ela precisa de desenvolver o conhecimento. Então nós só podemos caminhar em direção ao Criador. Então o espírito humano, ele só pode saber do caminho que leva até o Criador, porque ele não descende do Criador. E isso é bem interessante, mas isso é bem simples também. Então nós descendemos de uma força que já foi modificada. Então, estar presente quer dizer assim, é como que cada um faz para conhecer as leis que o Criador instituiu, para que ele possa receber das irradiações e ele ser beneficiado. Então fica muito fácil cada um observar que para a pessoa receber um auxílio, ela tem que ter o conhecimento das leis do Criador. E ela tem que saber que para que ela receba, ela tem que ter feito um merecimento. Então, quando fala assim que as leis do Criador, elas são justas, e nós vemos assim, através dos acontecimentos, que muitas pessoas falam assim, que querem justiça. Então elas querem que o Criador atua. Mas independente da pessoa pedir que a justiça seja atuada, nós temos que sair da referência de que 80 anos que nós vivemos na matéria grosseira não é um período de vida. Isso a gente pode observar na família, dentro da casa em que nós nascemos, dentro da casa que nós tivemos os irmãos e que nós temos os filhos. Nós vemos assim que há uma diferença muito grande de cada filho, do período em que cada um foi gestado, do período em que cada um está desenvolvendo para a sua vida. Então, 80 anos não é uma referência. Para fazermos um trabalho sobre a onipresença, sobre a presença de Deus, o espírito humano tem que fazer um trabalho de milhares de anos, de várias gerações, para ele compreendendo que ele tem que desenvolver o caminho que o leva até o Criador.
e ele tem que desenvolver o conhecimento das leis. E nós sabemos assim que a força, a vida que o Criador tem e que ele distribui para a criação, então até o divino, essa força é um branco incandescente. À medida em que sai do divino, que vem para o reino dos espíritos primordiais, essa força ainda mantém. Mas à medida em que ela vai descendo, ela vai tendo uma ramificação e vai tendo uma diversidade. Então, quando chega próximo à matéria grosseira, nós vemos assim que a ramificação desta força é muito grande, que é o caso, por exemplo, que nós vemos que tudo é vida na criação, tudo é vida na natureza. Porque quando uma pessoa vê a água, ela vê que tem vida naquela água. E num calor, ela sente a brisa e ela vê assim que dá vida àquele vento. As montanhas, a vegetação, os animais. Então nós vamos confirmando assim que vai ramificando a força do Criador. Para o espírito humano conviver melhor com os ensinos, ele tem que ter um aprofundamento. E ele tem que saber assim que ele faz parte desta ramificação. E ele tem dentro dele aquela condição de tornar-se consciente, para que ele possa voltar para a origem. E esse trabalho é um trabalho pessoal. E nós vemos assim que cada espírito humano já traz dentro dele esse impulso para ter esse desenvolvimento. Então é natural que uma criança, observando-a, a gente vai confirmando desse impulso que a criança tem. Assim como todos os seres vivos, assim como os vegetais, a força que cada um tem para ter o desenvolvimento de seu crescimento. Então, observando no caso dos vegetais, a gente vai confirmando assim que uma planta ela faz um esforço para sair debaixo daquelas que estão sobre ela, para ir para o alto, para ter o crescimento, para ter o desenvolvimento. Nós vemos assim o nascimento dos animais, o esforço que cada animal faz para ele mesmo ter a condição de acompanhar a manada, de acompanhar a sua mãe, de receber o alimento, e o espírito humano não é diferente. Mas essa condição já se encontra na matéria grosseira, que é vista por nós. Mas nós temos dentro de nós o impulso que o germe espiritual trouxe, que teríamos que nos tornarmos nobres, polidos, coerentes. Então essa é uma condição bem interessante que o espírito humano tem que tornar-se. E se ele descuida um pouco, ele vai ficando acomodado. Então tem essa relação assim muito séria, que nós temos que ter a condição de nos movimentarmos todos os dias, de conhecer as leis do Criador, para nos tornarmos cientes das leis e da maneira que é possível conhecê-las e vivê-las. Então ter a significação e viver de acordo, esse é o trabalho que cada espírito humano tem que desenvolver. Onipresença. Então, cada espírito humano sabe assim que Deus existe e que Ele se encontra em todo lugar, de todas as maneiras. O que existe em todos os lugares e de todas as maneiras são suas leis que Ele instituiu. E que é bem interessante, porque muitas vezes a pessoa usa o nome de Deus e tem aquela expressão assim de qualquer maneira, para qualquer coisa, achando assim que a pessoa é grata ao Criador e que ela agora está louvando o Criador. Esse comportamento é muito errado, porque tem o segundo mandamento, que Moisés o trouxe há 3.500 anos, aproximadamente. E no segundo mandamento está bem definido assim, que não dizer o santo nome em vão. Porque nós sabemos que quando um tutor, ou a mãe, ou o pai, e ela fala muito para o filho, toda hora está falando para o filho, toda hora está chamando a atenção do filho, daqui a pouco
o filho não atende mais. Então, aquele empregador também, quando ele fala muito com o funcionário, daqui a pouco aquele funcionário não ouve. E é bem sério assim, porque um filho pode dizer para os seus tutores que aquilo que os tutores estão mandando ele fazer, ele então dizer para o tutor fazer. Então, nós sabemos assim que aquele que muito fala, pouco faz. Então, quando verbaliza muito o nome do Criador, torna-se vulgar. Então, quando o ser humano tem a possibilidade de fazer a ligação com o Criador, que é através da oração, ele também precisa de compreender assim, que normalmente as orações são feitas somente pedindo. Mas tem que lembrar que existe a oração de agradecimento. E tem que lembrar o que a pessoa está fazendo naquele momento, que ela dedicou aquele tempo para uma oração. Nós sabemos assim que a quantidade das palavras, a quantidade da oração não traz o benefício. Porque quanto mais fala, mais fraco fica a palavra. Isso fica bem fácil assim numa condição do comandante. Ele tem que ter dentro dele uma condição hierárquica, porque ele tem que dar somente um comando e aqueles seus subordinados têm que atender aquele comando, porque são várias dezenas ou algumas centenas de comandados, então não tem como ele ir falando toda hora. Então a fala tem que ser bem compacta. A oração é o mesmo procedimento, onipresença. Nós temos que lembrarmos assim que a ligação do espírito humano com o Criador é ele que tem que fazer. Isso fica bem fácil quando a pessoa, na vida dela de profissional, do conhecimento que ela tem, das vivências através dos anos, então quando chega noviços para aprender aquela função, dá-se as orientações. Depois dá uma ou outra instrução. Quando ficam com um pouco de habilidade, param de instruí-los. E aqueles que têm boa vontade, eles voltam outra vez para aquele instrutor e perguntam novamente e aprofundam um pouco até então. Então, na oração, o procedimento é a mesma coisa. É o próprio que tem que fazer a ligação com o Criador. E ele poderá receber os auxílios, como nós temos muitas informações de muitas pessoas que receberam auxílios através da oração. Muitos acham assim que é no lugar em que ele foi que ele recebeu o auxílio. Não é nos lugares que a pessoa vai que ela recebe auxílio, porque tem um ensino que fala assim que a pessoa precisa de fechar a porta do seu quarto. Quer dizer que é na quietude, é no silêncio com ela mesma, ela ir percebendo como ela é e percebendo assim que qual é o procedimento que ela tem para conhecer as leis do Criador e qual é o tempo que ela dedica. Isso é uma condição física. Nós temos que lembrarmos assim que Jesus só trouxe o Pai Nosso. Então todas as outras orações que foram instituídas, a pessoa tem que ver qual é o significado que essas orações têm. E se fosse para melhorar os ensinos de Jesus, então ele não precisaria ter trazido. E temos que lembrar assim, quando uma pessoa aprofunda na sua vida interna, da sua maneira de ser, da sua dedicação, ela vai confirmando assim que os benefícios que ela recebeu desde o nascimento até o momento, ela não tem que fazer nenhum pedido. E é bem interessante, porque nossas orações teriam que ser somente de agradecimento. Com isso, a pessoa vai colocando numa condição muito importante, porque a relação do trabalho dentro de uma empresa, com aquele profissional que é dedicado, então não precisa de falar que ele é dedicado, ele sabe como é que ele se encontra e a dedicação que ele tem. Se na parte
da administração daquela empresa não está valorizando o conhecimento que ele tem, a dedicação que ele tem, se um profissional assim conhece o livro Na Luz da Verdade, ele também entra dentro dele uma condição muito importante de estar alerta, de ver outra empresa, outro local de trabalho que valoriza aquele conhecimento e aquela dedicação que ele tem. Então, a nossa vida ela é composta assim, de alerta. Então, através dos milênios, nós vamos nos acomodando, não vamos fazendo um trabalho de desenvolvermos. Isso fica bem fácil assim de observar. Muitos orientadores não querem que aquele aluno, que aquele principiante tenha o desenvolvimento. Porque se ele tiver o desenvolvimento, ele então vai emancipar-se. Ele então vai sair daquela congregação, ele vai embora. Mas nós tínhamos que lembrarmos assim, que quando nós educamos direito o nosso filho, ou quando o nosso pai nos possibilitou as condições que nós precisávamos de firmeza, de dedicação, de coerência, de respeito, porque o respeito não é eu respeitar a outra pessoa, é eu desenvolver uma maneira de forma que o outro respeita-me. Essa é uma condição bem simples. Como é que eu posso tornar-me respeitado? Então é uma condição interna, que é a mesma coisa do comandante. Ele pode ter um nome de comandante, mas dentro dele ele tem que encontrar-se impregnado com esta condição, que é uma condição verdadeira, ele tem que irradiar. Então, onipresença é esta condição. A pessoa tem que lembrar assim, que o melhor seria encontrar-se presente, que o Criador encontra-se presente em todos os lugares, mas todos os lugares encontra-se as suas leis. Então, aquilo que o ser humano planta, ele terá que colher. Então, plantar a nobreza, a coerência, o bom senso, a consideração e desenvolver uma maneira de a pessoa encontrar-se alinhada com ela mesma. E esse alinhamento é físico, não é mais ou menos. Porque eu preciso de encontrar-me alinhado com o conhecimento do meu trabalho, encontrar-me alinhado da maneira que eu me apresento, encontrar-me alinhado da maneira que eu me alimento. Então, alinhar-se com os ensinos, possibilitando assim que eu tenha a condição de ir ao encontro do Criador. E tenho que lembrar que eu tenho uma limitação, porque o germe espiritual ele descende de uma ramificação. Então, os primordialmente criados já se encontram amadurecidos. E os espíritos humanos encontram-se num procedimento de desenvolver. E é bem interessante, porque muitos acham assim que sempre vai ter um tempo pela frente. O Criador vai nos possibilitar ainda uma nova vida. Mas, através dos estudos, cada um vai confirmando assim que Jesus já anunciava o juízo final. Então ele disse que viria um outro que não ele, e até hoje tem uma confusão sobre o vir ou outro que não ele, e muitos ainda pensam assim, que ele estava falando dele mesmo. Mas como a fala de Jesus sempre foi precisa e definida, já nos foi orientado da vinda do juízo final. E se cada um observa a época que nós nos encontramos, nós vamos confirmando assim que nós nos encontramos nessa época. Então tem muita referência da pessoa achar que ela pode depois. Não podemos depois. Onipresença, nenhuma pessoa tem dúvida de que realmente o Criador se encontra presente em todos os lugares. Mas essa palavra nós precisamos de entendê-la também como onipresente, quer dizer assim que em todo instante ele pode ser alcançado. Então, se aquele funcionário é dedicado, em todo instante ele será reconhecido, em todo instante ele será auxiliado. Então, na nossa vida interna, o procedimento é o mesmo. Os auxílios só poderão
manifestar se a pessoa caminha em direção aos auxílios. Mas para isso, a pessoa tem que ter tido um passado, ela tem que ter tido uma dedicação, um conhecimento dos ensinos. Dificilmente uma pessoa recebe auxílio imediatamente daquilo que ela estava precisando. Então, quando uma pessoa estuda e fala assim que o nosso livre-arbítrio, ele já se encontra muito limitado, mas não é que nós nos encontramos limitados com o nosso livre-arbítrio e que muitos falam assim que nem livre-arbítrio nós temos. Mas o livre-arbítrio, se observarmos numa pequena escala, nós vamos confirmando assim, que no preparo de um alimento, em o começo, o meio e o término daquele preparo, tem tempo para tudo. Então, no cozimento, tem o tempo que no início pode colocar o tanto de ingrediente que quiserem. Até um instante daquele preparo ainda pode fazer alteração, mas um instante seguinte já entra na conclusão, não tem mais como alterar. Então, se foi feito a quantidade certa dos ingredientes naquele preparo, aquele preparo vai ficar bom. Se foi colocado a mais algo, se foi colocado a menos, aquele preparo vai ficar faltando. Então, o livre-arbítrio é dessa maneira, é no instante antes de ter acontecido, é que a pessoa pode manifestar pelo sim ou pelo não, por ficar ou por ir. Depois que a pessoa tomou a decisão, então entra a condição de ter que colher aquilo que foi feito. Então, o livre-arbítrio, a pessoa tem que lembrar que é antes. Então, a oração de agradecimento que uma pessoa tem que ter, ela também tem que fazer um trabalho de ver o terceiro mandamento, como ela se encontra todos os dias com os atos que ela realizou. Então, é uma condição física. E esse trabalho, se cada um observa a vida do pai, a vida da mãe, a vida do irmão do pai, nós vamos confirmando que durante um tempo na existência de uma pessoa, ela pode ter tido muito trabalho físico para a maneira de sobreviver. Mas um tempo depois, essa quantidade de trabalho físico para a sobrevivência foi diminuído. Então não justifica a pessoa achar assim que ela não tem tempo. O que faltou foi o costume de perceber-se, de ver a direção que a pessoa estava caminhando e qual é o procedimento que ela precisaria de ter. No caso de um filho em formação, fica bem fácil. Muitos que são os tutores falam para aqueles filhos que naquela direção, aquele caminho não está certo. Então vai tendo as orientações. Num tempo depois, é a própria pessoa que tem que fazer esse trabalho de orientar-se, de ir verificando através dos ensinos como ela pode comportar-se melhor. E é muito interessante porque nós sabemos assim que vai ter que colher aquilo que fez. Se a pessoa foi, muitos dão o nome assim de descuidada, de omissa, de passiva. Então, se uma pessoa teve um comportamento assim, para a vida dessa pessoa é muito ruim, porque o corpo também vai ficando enfraquecido. Aquele corpo não está acostumado a ter os movimentos. Então, para a pessoa ter um sucesso na sua vida, na sequência dos anos, compreender melhor a vida vai ser muito trabalhoso, porque é físico. Nós sabemos assim que a pessoa tem que ter uma condição física para dar conta das responsabilidades, não é mais ou menos. Então, em todos os setores que a pessoa vai ter aquelas funções, no caso do trabalho, ela tem que ficar determinadas horas trabalhando. Se a pessoa vai tomar conta de uma moradia, ela tem que ter uma responsabilidade com aquela moradia, então ela vai ter que ter tantas horas com aquelas responsabilidades. É uma condição física. Mas se a pessoa fica na acomodação, ela então também, o seu corpo vai entrando nesta condição de não poder corresponder com as necessidades físicas que vão apresentando.
Então a pessoa também não vai ter aquela condição de lucidez, de esperteza. Isso fica bem fácil assim, num período anterior, quando os pais andavam mais com os filhos, para dar volta no quarteirão ou para ir para uma determinada localidade. Depois de uma determinada idade, quando a criança começava a ter a condição de não precisar mais de segurar na sua mão, e a criança ficava para trás, o adulto dizia àquela criança para ficar esperta, para correr, para tomar as possessões. Então é natural que isso venha acontecer com a vida espiritual da pessoa. Então o que faz o ser humano é o espírito. E a finalidade do espírito na matéria grosseira é ficar enriquecido, é ficar fortalecido, é ir diferenciando aquilo que vai dar a ele uma acomodação e aquilo que vai dar a ele aquela condição muito importante dele ter material para retornar para a pátria do espírito. Temos que lembrar assim que o Criador se encontra em todos os lugares. Então, onipresença. O Criador se encontra onipresente e se encontra em todos os lugares. Mas a pessoa tem que lembrar assim, que são suas leis. E que o espírito humano, ele se encontra numa condição de desenvolvimento. E que toda época estivemos recebendo os auxílios. Toda época, é só observar assim, quando a pessoa tem um pouco de coerência e ela faz um pouco daquilo que tem a responsabilidade. Então, a criança pequena, se os adultos são coerentes, que tem aquela criança, aqueles adultos são coerentes com aquela criança. E aquela criança já no nascimento já vai recebendo aquilo que vai ser bom para a sua vida. Então, as influências que recebemos, cada um tem que fazer uma avaliação do procedimento que ele está dando à influência. Então, se nós utilizarmos os ensinos, nós vamos ter uma coerência, porque se o primeiro mandamento vem, não terás outros deuses ao meu lado, quer dizer que aquele filho vai ter um lugar dele e ele não vai ser tão importante assim. Ele será um espírito humano que veio para a matéria grosseira, que terá que desenvolver também para aprender a usar o seu corpo, depois ter a condição de ter o conhecimento dos ensinos. Então esse adulto, a gente vai observando assim que ele vai vendo que aquela criança não tem nada de especial. Então quando valoriza muito a criança, aquela criança pensa, através dos anos, que ela tem muita importância. E nós sabemos que ela tem uma importância relativa. E essa importância é proporcional, onipresente. Tem que estudar o livro na luz da verdade, tem que observar-se, tem que lembrar assim que a palavra onipresente, ela é mais próxima assim, quando a pessoa conhece os ensinos, sabendo que o Criador instituiu as leis e que essas leis se encontram nas proximidades do ser humano. Então aquilo que cada ser humano vai fazendo, ele vai tendo que ir observando se está bom aquilo que está sendo feito. Porque na vida interna é o mesmo procedimento. A pessoa lembra, independente ela querendo ou não, vem na memória aquele comportamento que ela teve. Então, se vem na memória, quer dizer que foi marcado no espírito da pessoa, que não está vinculado ao tempo e ao espaço. Cada um tem que lembrar assim. Então, é diferente, é numa norma diferente e a pessoa tem que ver assim, que o comportamento coerente, a nobreza, a bondade, e tem que lembrar que na nossa vida nós não podemos atuarmos somente com o amor. Então tem que ter o amor, tem que ter a justiça, e que se a pessoa não atua assim, dentro dela entrou uma referência e ela muitas vezes não sente bem com essa referência que está apresentando para ela. Então o equilíbrio é a vida toda, e nós temos que conhecer um esforço para conhecermos as leis do Criador e viver de acordo, e temos que lembrar que a nossa aproximação com o Criador é através da oração. E tem que lembrar que a única oração que Jesus trouxe foi o Pai Nosso. E que a pessoa tem que lembrar assim, que não é com a quantidade de orações que uma pessoa qualifica,
a intenção que está sendo colocada naquela oração. Estuda o livro Na Luz da Verdade.